É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando com decisão sobre a contratação do Paquetá. Eu apurei um detalhe urgentíssimo para trazer para vocês sobre o caso. E decisão polêmica do Felipe Luiz gera bafafá na Gávea. Eu vou trazer qual foi essa decisão e quem foi que apoiou a decisão do Felipe Luiz. Novo reforço do Flamengo sofre para chegar ao Rio de Janeiro. Carrascal se despede dos companheiros e pontinho, pontinho, pontinho. Tudo sobre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Essas e outras informações você só acompanha aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo na Ação Rubro-Negra, porque eu realmente tenho muitas informações interessantes para vocês. Mas antes eu quero trazer aqui a SofaScore, parceira do canal Gustavo Henrique Dando Choque, chegando pesado com todos os números do futebol, tabela do campeonato, quanto o seu jogador, quantos minutos o seu jogador atua na temporada, qual a escalação da partida contra o fulano de tal no começo do ano, enfim, SofaScore é perfeito. Tem aqui o QR Code para você e tem também no comentário fixado para você chegar com tudo e vir comigo no SofaScore, que realmente ele é fera. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso Samuel Lino, ele sofreu para chegar no Rio de Janeiro, mas sofreu porque o que acontece? O primeiro voo, o segundo voo da Espanha para Guarulhos foi tranquilo. Agora, no voo de Guarulhos para o Rio de Janeiro, meus amigos, estourou uma tubulação de água dentro do avião do amigo. Eles tiveram, inclusive, que trocar de voo. Vocês acreditam numa história dessa? Impressionante. Tem coisas que não tem jeito. A gente fala e é verdade, que só acontecem com o Flamengo. E a repercussão mundial dessas contratações, elas continuam em alta. E os jornais italianos reforçaram a qualidade do Boto e a assertividade nas contratações. Mas para menos, né? A verdade é que o Boto toda hora dá uma entrevista para a imprensa italiana, então os caras também deram uma refrescada. O Boto não está fazendo mais do que o seu trabalho. O Flamengo tem um caminhão de dinheiro para contratação. E outra, falar que acertou na contratação, a gente só pode falar isso depois que o jogador está em campo, depois que o jogador teve uma sequência grande, depois que o jogador atuou bem. Até lá, tudo é subjetivo. Não se tem uma certeza de nada. E se vocês me perguntarem desses aí, eu acredito que possam explodir. O Saul e o Samuel, sim. O Carrascal, eu preciso aguardar. Eu achei muito cartaz em cima de um jogador que estava no Dínamo de Moscou. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente tem que analisar. Agora, é muito mais fácil você fazer esses jogadores darem certo do que você chegar num time pressionado, num time que não vem vencendo, num time que não tem convicção tática e técnica. Aí é muito mais difícil você conseguir render, fazer seu bom futebol. A verdade é que esses jogadores, eles chegam para atuar num time completamente estruturado, com o modelo de jogo implementado pelo seu treinador, com todos os detalhes técnicos sabidos, todos os encaixes prontos. Então, eu não estou falando que é fácil jogar no Flamengo, muito pelo contrário. O nível competitivo, ele é altíssimo. Existem jogadores no Flamengo de altíssimo nível.
Mas eu estou dizendo com relação à pressão, a encaixe, a ambiente, o resultado positivo, a liderança, isso tudo traz muita coisa positiva para o atleta. Isso tudo diminui muito a dificuldade dos embates. Então, é sobre esse aspecto que eu falo para vocês, que é importante, de fato, o jogador ter um ambiente, porque nós já temos uma estrutura gigante. Vocês viram aí, o próprio Saul falou, não perde nada para os maiores CTs do mundo. Mandou o papo reto. Por quê? Porque todos nós sabemos que a estrutura do Flamengo, ela é gigante, que a estrutura do Flamengo é sensacional. Então, assim, não tem muito meu pé me dói. Não tem muito o que falar. Tem sim o que fazer. Por falar e fazer, o torcedor rubro-negro está fazendo a sua parte. 45 mil ingressos foram vendidos para a partida desta quinta-feira, o sensacional clássico entre Flamengo e Atlético Mineiro, jogo de ida, valendo classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Um jogo importante, um jogo que vai fazer com que o Flamengo tenha a oportunidade de vencer o Galo e já colocar uma vantagem na frente. Agora, uma atitude vem chamando a atenção. E quem tomou essa atitude, antes disso, escreve aqui embaixo, aciona o sino da notificação, vê se teu sino está acionado. Quem tomou essa atitude foi nada mais, nada menos do que o técnico Felipe Luiz. Qual foi a atitude do Felipe? O Felipe resolveu poupar alguns jogadores importantes para esse primeiro jogo decisivo. E com o aval da direção rubro-negra, que considera a Copa do Brasil apenas a terceira prioridade na temporada. Primeiro Brasileiro, segundo a Libertadores e terceiro a Copa do Brasil. Muita gente, num primeiro momento, reclama. Pô, mas como é que faz isso contra o Atlético, num momento como esse? Gente, eu vou falar para vocês, com toda a humildade, mas eu não posso deixar de trazer a realidade para vocês. Você falar para mim hoje que tu vai poupar jogadores, aí tu vai atuar com Danilo, que é uma máquina jogando na zaga, que tu vai atuar com Alacian, que tu vai jogar com Pedro, que tu vai jogar com o Alexandre, que está voltando de lesão. Eu, sinceramente, entendo. Vai poupar? Vai. A Matheus, o goleiro Matheus, talvez aí o principal problema para o torcedor, que de repente não tem aquela confiança toda ainda, perto do Rossi, que jogou mais de 3 mil minutos na temporada. Só que eu vou falar para vocês, sinceramente, eu não sei até que ponto que esse time é alternativo, cara. Não sei até que ponto, com esses nomes todos aí que eu falei, eu não sei até que ponto que é alternativo. Vou ser muito sincero para vocês. É muita qualidade em campo. Eu acho que em determinados momentos o time fica até mais rápido. Porque o Alacian é um jogador mais rápido, vai ser caçado nos próximos jogos aí contra o Atlético, com certeza. Ele tem um estilo de ir pra cima, o Hulk não gostou, tomou um enquadro do Hulk, o Hulk ficou naquela. Então, assim, é evidente que nós temos aí alguns gargalos no meio desse caminho. Mas eu considero que o Flamengo está num patamar tão superior, mas tão superior, que, sinceramente, eu não vejo nada demais do Flamengo atuar com esse time contra o Atlético Mineiro. E tem mais, ainda precisamos dar um descanso para essa zaga. Léo Pereira e Léo Ortiz, que jogaram quase o mesmo tempo do Rossi na temporada, 2.810 minutos. Gente, a gente tá falando isso, nós estamos na metade do ano. Os caras jogaram 2.800 minutos. É muito tempo para jogar. É muito tempo em campo. E graças a Deus, eles estão muito bem, estão fazendo a diferença. A defesa do Flamengo
é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E para que vocês tenham uma ideia, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo juntos são responsáveis por 10% dos gols do Flamengo na temporada. Ou seja, significa que além dos caras terem a defesa menos vazada, que não sofre gol no Maracanã há 8 jogos, recorde absoluto da história dos pontos corridos, ainda tem os caras para a hora do ataque. Olha, eu vou dizer para vocês, não me levem a mal, mas eu não é nenhum demérito ao Pedro não, pelo amor de Deus. Mas os jogadores que eu mais confio na bola parada ofensiva do Flamengo, Léo Pereira e Léo Ortiz, cara. Para mim, são os maiores atacantes do Flamengo na bola parada. Quando eu digo bola parada, falta entrada da área, escanteio. É só vocês verem em quantas oportunidades esses caras salvaram a gente. Só nos últimos 4 jogos são 3 gols de bola parada. Tem o mérito do Rodrigo Caio? Tem. Zagueiro, parou de jogar agora, treina bem os caras ali. Mas também tem muito mérito do jogador. O jogador é muito importante nessa construção toda. E eles realmente, eles dão conta do recado. Esses caras são infernos jogando, hein? Eu não queria dizer essa palavra não, mas eles são infernos jogando. Eles vão para cima, eles cutucam o adversário e ó, eles jogam de terno, na elegância. Não é na historinha, na conversa fiada, não. Os caras jogam bola na elegância. Os caras vão para cima no talento mesmo, no cuidado, na habilidade. Eles se preocupam na recuperação defensiva. Então isso tudo realmente traz à defesa do Flamengo um holofote de principal elemento no time do Felipe Luiz. Pois bem, eu acho que está todo mundo aqui até agora esperando eu falar do Lucas Paquetá, porque na verdade existe hashtag, é um sonho do torcedor rubro-negro ver o jogador novamente com a camisa do Flamengo. A expectativa pelo anúncio do resultado da Federação de Futebol Inglesa já não é mais tão grande assim, porque muita gente já vazou que ele foi absolvido, graças a Deus, mas espero que Paquetá e Bruno Henrique sirvam de exemplo para todos os demais atletas, porque vocês estão vendo o que de fato eles estão passando. E o que acontece é o seguinte: o Paquetá já tinha deixado claro que tem a intenção de voltar ao Flamengo. O Boto já tinha comentado sobre o Paquetá e toda a nação rubro-negra tem essa vontade. Aí, a decisão da direção do Flamengo é a seguinte: hoje o Flamengo tem um espelho da situação do Paquetá exata. E o Flamengo, devido às contratações que já fez até aqui na janela, que impactaram os cofres do clube em 298 milhões de reais no total, em um pouco da metade à vista, o Flamengo decidiu que 30 milhões de euros não tem como o Flamengo pagar. Choque significa que o Paquetá não vem mais para o Flamengo? Em absolutamente não é isso. O que acontece? Caso o West Ham conversa um parcelamento maior e diminua em pelo menos 5 milhões de euros a pedida, aí sim podemos ter negócio. Mas caso contrário, fica difícil. Então, o Flamengo está ali, está monitorando. O Marcos Mota, então, está em cima do lance. Os representantes do Paquetá sabem bem tudo que o Flamengo pensa sobre o jogador, todo o carinho que existe com o atleta. Então, nesse momento, é uma questão da gente aguardar as cenas dos próximos capítulos. E é evidente que eu vou ficar atento, trazendo muitas coisas para vocês. Hoje nós temos a apresentação do Emerson Royal e no próximo vídeo já eu vou chegar com todos os detalhes para vocês que acompanham, para vocês que estão atentos, para vocês que estão ligados. Muito obrigado, nação rubro-negra. Bom de domingo sempre chega daquele jeito, chega pesado, trazendo as informações do Flamengo. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, obrigado pela atenção, obrigado por permitir que o Choque entre na sua casa para conversar com você, que está aí do outro lado, que está firme comigo e que está para dentro. Então, é isso, nação, vamos para dentro. Muito obrigado por todo o carinho, estamos juntos, a hora é essa
E valeu, valeu mesmo, gente.